gente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isto sempre aconteceu. Com os nossos pais na fé aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber. Mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, ele estava lá. Quando você chorou, ele estava lá. Quando você sorriu, ele estava lá. Quando você caiu, ele estava lá. E não importa quem não quer saber, ele sabe, ele viu e gosta de você. Um momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que a gente gosta da parte da história que o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente gosta de pregar que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber. Mas Deus te viu, te viu, te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, alcoolizado e Deus escrevendo, todo drogado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, ele estava lá. Quando você parou, ele estava lá. Quando você sorriu, ele estava lá. Quando você caiu, ele estava lá. E não importa quem não quer saber, ele sabe, ele viu e gosta de você.
até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. Um momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. Tua história. Irmão Juliano Roberto Alves, aquele abraço, meu irmão. Deus continue abençoando, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tu és aquele que me sustenta, que me levanta, aquele que vem em meu favor. O meu Deus é o Deus impossível, o Deus que ressuscita mortos, que cura cegos. Aquele que vem em meu favor, a esse eu adoro. Levante suas mãos e cante. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Declare uma vez, quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Ele quem te sustenta, que te encoraja. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Levante suas mãos e declare sem. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Deus impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Cante! Eu sei que não. Irmão Antônio Carlos, estou só. abração, meu irmão. Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Sobre mim não pode se frustrar. Não, não, venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz. Boa tarde a todos. Shalom Adonai. A paz, o amor, a misericórdia, a compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Amém? Vamos fazer a leitura do capítulo 28 do livro de Êxodo. Capítulo 28 do livro de Êxodo. Deus escolhe Arão e seus filhos para o sacerdócio, ou para sacerdotes. Diz assim: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão
e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal. A saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Meu irmão apóstolo, pastor Lealzinho, né? Aquele abraço, um beijo, meu irmão. Deus continue abençoando em nome do Senhor Jesus. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração. A quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria. Que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Amém? Nessa primeira leitura, nos 3 primeiros versículos de Êxodo 28, tem Deus aqui escolhendo um povo para o sacerdócio, para ministrarem a palavra. Deus diz que sobre esse povo que ele escolheu para estarem à frente ministrando a palavra, à frente no sacerdócio, ele derramou sobre esse povo um espírito de sabedoria. O que é que Deus está dizendo a mim e a você hoje? Se você está chamado para ser à frente da obra, ou para estar à frente da obra, busque sabedoria. Porque Deus só quer na frente da obra pessoas que tenham, primeiro, sábios de coração. É aquele que não vai pelos sentimentos, mas pela razão. E pessoas também com sabedoria, derramada sobre ele um espírito de sabedoria em que tem entendimento, discernimento da palavra. Se você está à frente de uma obra, ou acha, ou tem certeza, convicção, que foi chamado para estar à frente, para ministrar a palavra, então eu vos aconselho, como Deus está aconselhando a mim e a você, que busque sabedoria. Tiago 5:1 diz, Tiago capítulo 1, versículo 5 diz, se alguém quer sabedoria, peça a mim que dou sem medida. Então Deus dá a mim e a você sabedoria se pedirmos a Ele. Ele dá uma sabedoria pura, sem deturpação, sem envenenamento, sem adulteração da palavra, sem mistura, puro. Então, se você, meu irmão, é um homem de frente da obra, é um homem que foi chamado para ministrar a palavra, eu vos aconselho na palavra de Deus, busque sabedoria, que Deus vos dará, porque não adianta estar à frente de uma obra sem sabedoria ou com ensinamentos deturpados de denominações. Busque de Deus a sabedoria verdadeira, o entendimento verdadeiro e a revelação da palavra. E ele disse, que faça vestes a Arão para santificá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. Deus está dizendo, fazer vestes quer dizer para que nós nos vistamos, nos cobramos do Espírito Santo de Deus, santidade, com respeito, não é como dizem e pregam por aí, mas com respeito. Cada um se veste conforme a sua região, entendeu? Cada um se veste conforme a sua região, não é conforme dizem que você deve ser vestido, não. Se você é numa região que usa aqueles mantos, a batina, aquelas vestes tipo de vestido, você deve vestir daquele jeito, porque é de costume da região. Deus não quer que nós passemos por ridículos. Deus quer que nós honremos a Ele de maneira respeitosa diante da sociedade e diante dele também. Tudo que nos for lícito e não for pecaminoso, podemos e devemos fazer. Que for lícito e que não for pecaminoso.
Versículo 4. Vestes sacerdotais. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada. Veja que Deus falou do vestido, do manto, né? Porque é a região dele. Aí você aqui vai usar manto, se não é de costume, se não é tradição. Manto que diz é aquelas vestes dos padres, né? Não tem problema você fazer. Você vestindo roupas respeitosas, não tem problema, respeitosas. Não quer dizer que a roupa deve ser longa, porque uma roupa longa e bem justinha também eu não acho, no meu ver, que está pior do que outros. Então cada um sabe como se comportar, porque o Espírito de Deus diz a mim e a você como se deve se vestir. E uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, vestes santas. Façam vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para que me ministrem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão o éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino, torcido, de obra esmerada. Terá duas ombreiras, que se unam às suas duas pontas, e assim se unirá. E são as vestes sacerdotais, o qual usavam no tempo que carregavam a arca, no tempo de Arão, de Moisés. Eu vou pular essa leitura aqui, porque está levado a essa parte de vestes sacerdotais. Vamos aqui, o capítulo 30 diz: E fará um altar para queimar incenso, de madeira de cetim. O farás. Essa aqui é muito importante, essa leitura. Versículo 11. Todos são importantes, mas isso aqui me chamou a atenção. Desculpa aí, todos são importantes, colocação equivocada minha. A Bíblia toda é importante, né? Mas essa aqui me chamou a atenção. O capítulo 30, no versículo 11, diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Quando tomares a soma dos filhos de Israel, soma a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Isto dará todo aquele que passar ao arrolamento, ao censo, à contagem. A metade de um ciclo, ele está dizendo aqui o que deve ser pago por cada alma, por cada povo de Israel. O que seria isso? Aqui era uma cobrança que se dava para que se mantesse, quando alguém estava escravizado, quando alguém devia um débito. Deus aqui ordenava para eles e ordena para nós que nós libertemos esse povo. Se você tem condições e um irmão seu está endividado, você deve, diante da palavra de Deus, ir lá, pagar a conta dele, entendeu? E deixar ele livre daquela obrigação. Mas se ele não tiver condições de pagar, se ele for um pobre, se ele caiu numa situação de miséria, de necessidade, né? É Deus nos ensinando ponto a ponto como nós tratarmos os irmãos e vivermos como cristãos entre os irmãos. Vamos lá, capítulo 32 diz: Mas vendo que o povo... Deixa eu ver aqui. Capítulo 32 de Êxodo. Eu estou pulando a leitura porque tem umas coisas aqui que não vão entender. Então, deveria ser um estudo mais profundo. E como a gente não tem tempo para isso, eu estou pegando as partes que dá para esclarecer de forma mais simples. Amém?
Capítulo 32 fala do bezerro de ouro. Quando Moisés subiu, que demorou para pegar as tábuas, que voltou, parece que estava adorando um bezerro de ouro. E diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, Moisés tinha subido para pegar os mandamentos com Deus. E demorou lá a conversa dele com Deus. E vendo o povo que Moisés demorou para descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Nessa primeira leitura nós vemos que as pessoas estão sendo bem guiadas, bem conduzidas por Deus. Mas muitas vezes, por se acharem em seu entendimento que está demorando a bênção, a promessa, está demorando o pedido que fez a se realizar, eles começam a buscar outros meios. Por se achar que está sendo enganado ou que Deus não está com ele, começa a buscar outros caminhos, né? E isso não é bom, né? Você muitas vezes está com voto com Deus, está em adoração com Deus, está buscando a Deus ali, né? Propósito, pedindo, ou então esperando a promessa que Deus lhe fez, está demorando. Aí você começa a buscar outros caminhos, achando que Deus não vai cumprir, achando que você estava enganado no que Deus lhe falou, e começa a querer se guiar, buscar outros caminhos de realizar a promessa na sua vida que Deus lhe fez. Quando Deus lhe faz a promessa, é Deus quem vai cumprir. Não adianta buscar em outro lugar, em outros meios, com outras pessoas. Se Deus te fez a promessa, meu irmão, é Ele quem vai cumprir. Você deve esperar o momento certo de Deus realizar na sua vida. Amém? E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-me os brincos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro ou os brincos que estavam nas orelhas e trouxeram a Arão. Você veja que Arão era auxiliar de Moisés, porém não estava preparado. Ele não estava preparado para o momento. Ele não estava preparado para o momento em que o povo se levantasse oprimindo ele. Ele não estava sabiamente preparado para resistir a uma opressão do povo. O povo hoje continua do mesmo jeito, né? Quando o líder não faz, ou as coisas não acontecem como eles querem, eles começam a oprimir o líder. Eles começam a perseguir o líder. E se o líder não fizer a vontade daquele grupo de pessoas, eles terminam tirando o líder, maculando o líder, né, rejeitando o líder. Mas não é bem assim. A gente deve continuar realizando conforme Deus mandou. A gente deve continuar fazendo conforme Deus mandou. Que o povo aceite ou não, que esteja gostando ou não. E ele os tomou de suas mãos e formou o ouro com um buril. E fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Olha só. Muitas vezes, aqui Arão está dizendo o seguinte: como Moisés demorou, eles pegaram todos os ouros que tinham, brincos de ouro, e fizeram um bezerro para adorar. E não só fizeram, disseram assim: este aqui com o bezerro foi o Deus que te tirou do Egito. Olha só, tirou a glória de Deus e levou para um bezerro. Isso acontece nos dias de hoje. Tá vendo? Muitas vezes um milagre acontece na tua vida. Deus já fez milagre na tua vida maravilhosos. E sabe o que é que eu disse? Não, foi Joaquim, foi João, foi Severino, foi Pedro, foi Santa A, Santa B, foi não sei quem A, não sei quem B, foi Orixá A. Você começa o milagre que Deus fez na sua vida, você atribuir a outras entidades. Você veja só que perigo é isso. Deus os tirou da terra do Egito, e por causa de uma demora de Moisés conversando com Deus, eles abdicam, rejeitam, esquecem que foi Deus quem fez, manda criar um ídolo, e ainda diz: este foi quem nos tirou da terra do Egito. Esquecendo eles que há pouco tempo tinham dito: tudo que Deus nos falar,
faremos e obedeceremos. Vejam só, como o ser humano ele é pervertido, como o ser humano é ingrato, como o ser humano esquece rápido das bênçãos, dos milagres que já foi feito para ele. Como o ser humano se esquece rápido dos favores que foi feito para ele. Isso não é bom, isso se chama ingratidão. E a ingratidão é uma grande raiz, firme e forte para o pecado, para a destruição do ser humano. E Arão, vendo isto, edificou um altar. Olha, Arão ainda edificou um altar. Edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Olha só. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se e fogaram. Então disse o Senhor a Moisés. Vejam só, o pessoal estava cultuando o bezerro de ouro e chamando de Senhor. Já imaginou? Esqueceram do Deus vivo, todo-poderoso que esteve com eles até aquele momento. E agora direcionando a glória, a adoração, o culto e a reverência a um bezerro, a uma obra criada pelas mãos deles para satisfazerem a eles. Nós somos apegados à obra das mãos do homem. E esquecemos de sermos apegados às obras da mão de Deus. Então o Senhor disse a Moisés, versículo 7 do capítulo 32. Versículo 7 do capítulo 32 de Êxodo. E assim: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, que eles estavam no monte, porque o teu povo, olha só, Deus já não chamou mais meu povo. Veja só, Deus até ali chamava meu povo, agora está dizendo teu povo. Que o teu povo, que fizeste subir do Egito, tem corrompido, tem se trocado. Meu irmão, você tem que se corrompido pelo quê, meu irmão? Só porque a promessa de Deus está demorando, por que você está se trocando por algo? Porque você queria algo desse jeito, ou algo maior, e alguém lhe prometeu, você deixa de fazer como Deus mandou para fazer como aquela pessoa quer. Só porque o dízimo daquela pessoa é alta, a oferta daquela pessoa é alta, você deixa de fazer como Deus mandou para fazer como aquelas pessoas querem, como aquele grupinho quer. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Olha só. Deus está dizendo que o povo se corrompeu com o bezerro. E apressadamente, olha, porque foi pouco tempo, bicho, se desviaram do caminho que Deus tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Deus está dizendo, tudo que eu fiz por esse povo, eles estão dizendo que foi A, estão dizendo que foi B, estão dizendo que foi C. Esse milagre que aconteceu, estão dizendo que foi pastor fulano que fez o milagre, que orou e aconteceu. Foi apóstolo fulano que orou e aconteceu. Foi presbítero fulano que orou e aconteceu. Foi missionária fulano que orou e aconteceu. Esse milagre que aconteceu, sabe quem foi? Não foi o apóstolo fulano que orou e aconteceu. Foi o bispo fulano que orou e aconteceu. Foi o padre fulano que orou e aconteceu. Foi o papa fulano que orou e aconteceu. Estão tirando a glória de Deus e atribuindo a terceiros que não tem nada a ver e nada podem. Isso é perigosíssimo. Isso é terrível. E tem acontecido dia a dia, você sabe disso. Na sua igreja acontece isso, na sua rua acontece isso, lá no ciclo de oração onde você participa acontece isso, no meio dos irmãos acontece isso que você vê. Isso que está escrito que eu estou comentando. E disse mais o Senhor a Moisés:
tenho visto a este povo. E eis que é um povo obstinado. Sabe o que é obstinado? Cego. Cego. Quando diz eu quero, acabou-se. Obstinado. Tem uma inclinação terrível. Quando bota uma coisa na mente e no coração, até Deus fica com o coração quebrantado. E nem Deus pode fazer, porque Deus deu livre-arbítrio. Deus fica só se lamentando por nós, de corações obstinados. Agora, pois, deixa-me que meu furor se acenda contra eles. E os consuma. E eu farei de ti uma grande nação. Veja agora que grandeza de Deus e pequenez ao mesmo tempo no seu comportamento. Deus diz a Moisés, com toda a sua soberania e poder, se tornando menor do que Moisés no comportamento, dizendo, deixa eu, como se Moisés fosse o Senhor, deixa eu destruir esse povo, consumir eles, e eu te dou um povo novo, diferente. Veja só. Veja só que Deus muitas vezes tem um intuito de corrigir alguém. Deus tem um intuito de imprensar alguém para que eles se coloquem no lugar. E muitas vezes nossa oração e nossa intimidade com Deus leva a Deus a uma outra atitude. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, por que se acendeu o teu furor contra o teu povo? Moisés está dizendo teu povo. Deus falou teu povo, Moisés. Moisés, não, é teu povo, meu não tenho nada. Veja só. Deus abdicando do povo que escolheu, e Moisés dizendo, não abdica não, que é teu, não foi tu que escolheu. Te vira com eles, tu que é o Senhor, não está querendo ficar com eles, eu vou ficar, não, cuida deles. Muitas vezes você quer ser dono do povo, né? Você quer dominar, não pode ir para tal lugar, não pode isso, não pode aquilo, não pode ir em tal igreja, não pode ir em tal lugar. Mas Deus diz o seguinte, aprenda com Moisés. Quando eu disser o povo é teu, você diga, não Senhor, o povo é teu, Senhor. Aprenda a humildade de Moisés diante de toda a sua grandeza e intimidade diante de Deus. E Moisés falou, ó Senhor, por que se acendeu o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, e com força, com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios dizendo, olha só, argumentos de Moisés dizendo, Senhor, eu vou dizer porque tu não deveria destruir esse povo, é um conselho. Eu sou pequeno, quem sou para dar conselho a tu, Senhor? Mas eu vou dizer só alguma coisa aqui. Imagina tu tirou esse povo de lá e tu destrói aquilo. O que é que esse povo vão dizer? O que é que os egípcios vão dizer? No mínimo vão dizer assim, para mal os tirou, para matá-los, nos montes para destruí-los. Para matá-los nos montes para destruí-los. Moisés dizendo, o povo vai falar isso. Tu tirou o povo de lá, não foi para libertar, foi para matar, para destruir eles. Então, se tu é um Deus ruim, seria muito melhor que eles estivessem lá. Pelo menos não estavam sendo mortos nem destruídos. Estavam só sendo oprimidos. Não faz isso não, Senhor. Tem misericórdia desse povo. Veja uma oração de humildade de Moisés. Você tem orado assim para o seu irmão? Por pior que ele seja, você tem orado assim? Meu irmão Claudemir Pereira, Deus te abençoe sempre, meu irmão. Um beijo no coração. Você tem orado assim pelo seu irmão? Ou por aquele cara que não vale nada aos seus olhos, que só faz coisa ruim? Você tem orado, Senhor, tem misericórdia dele, não faz isso, é teu povo. Quem botou no mundo foi tu, então é teu povo, Senhor. Você tem orado assim?
Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Olha Moisés, cara, dizendo, Senhor, se arrepende desse pensamento mal contra esse teu povo, que o povo é teu. Se arrepende, para, Senhor. Não faz isso. Olha só. Desiste de fazer esse mal a esse povo. Olha só que Moisés, intimidade é essa? Um homem que matou, que enterrou o outro cara, um homicídio qualificado, que é o homicídio com ocultação de cadáver, e agora com intimidade com Deus, dando conselho a Deus, orientando Deus, suplicando por um povo. Imagina o que Deus não pode fazer contigo, com a tua intimidade com Deus, o que tu não pode conversar com Deus, o que Deus não pode mudar diante de uma situação, você conversando com Ele. Não importa o que você fez, meu irmão, você não é perfeito, ninguém é perfeito. O que importa é a intimidade que você está tendo com Deus, a sinceridade de coração. Versículo 13 diz, lembra-te de Abraão, Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei às vossas sementes toda esta terra, do que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Veja só os argumentos de Moisés mais uma vez. Diz assim, Senhor, tu fizeste uma aliança com os pais dele. Tu é homem de quebrar aliança, Senhor. Tu é por acaso homem ou filho do homem para se arrepender do que diga ou não cumprir o que prometes? Olha aí o termo sendo usado aqui por Moisés. Tu jurou a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Israel. E agora tu quer quebrar essa promessa, Senhor, que tu fez. Tu é Deus de quebrar promessa, tu é um Deus qualquer, Senhor. Tu não és não, Senhor. Para, tem calma aí. Eu sei que o Senhor está aborrecido, que esse povo não vale nada, inclusive eu, mas tenha paciência conosco. Olha só Moisés interferindo. Você tem orado assim? Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera. Olha que coisa linda. Deus se arrependeu, meu irmão. Ai, parece hilário. Parece uma comédia, nem parece a Bíblia, a gente lendo aqui. Um homem pecaminoso dando conselho a um Deus santo e altíssimo. E Deus parando dizendo, amigo, tu tens razão. Eu preciso cumprir o voto que eu fiz. A promessa que eu fiz. Deus precisa cumprir a promessa que fez na tua vida. Não importa o que está fazendo. Se tem desviado, se não tem. Deus vai cumprir a promessa. Se você continuar orando, Deus vai cumprir. Deus vai te ouvir. Deus vai pensar melhor. Deus vai mudar de atitude, de pensamento, conforme a pureza do teu coração e do teu clamor. Olha só. Versículo 14. Então o Senhor arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão. Tábuas escritas ambas, as bandas de uma e da outra banda escrita estavam. Aquelas tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. Você veja que Josué não tinha intimidade com Deus e não sabia o que estava acontecendo, nem em cima, Moisés com Deus, nem embaixo, Arão com o povo. E ele pensava que era uma guerra. E quando ele falou isso para o Moisés disse, não, já sei da parada toda, Deus já me disse ali que o povo se rebelaram. Porém, ele disse, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam. Eu ouço. Muitas vezes a gente vê coisas e imagina ser uma e é outra. Muitas vezes você vê o irmão fazendo algo ou falando algo e você acha que eles estão fazendo ou falando uma coisa boa. Muitas vezes é coisa má. Muitas vezes você vê o irmão fazendo ou falando algo e não entende e você acha que é uma coisa má. Mas é uma coisa boa.
Então só quem tem intimidade com Deus ou quem está perto do povo é que vai entender alguma coisa. Versículo 19. Moisés quebra as tábuas dos testemunhos. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e o aspergiu ou espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Veja só, Moisés foi consultar Arão. Arão, o que é que tu tem feito que o povo fez isso aí, meu? O que tu instigou eles, o que foi que tu fez aí? Porque tu é o líder. O líder não pode nem concordar com o mal e nem instigar o mal ou ao erro. Porque nós todos, do menor ao maior, todo ser existente, ele tem inclinação para o mal, para o erro, para o pecado. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-os. E deram-me, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. Versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão os havia despido para vergonha entre os seus inimigos. E nesse momento agora nós vamos participar de um momento muito especial desse DVD, que é um popurrí de músicas que marcaram. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Evangelista Francisco Barbosa, meu irmão, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. E pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um ao seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Você veja que o homem Arão, o homem Moisés, que aconselhou Deus não destruir, ele agora está destruindo. Você veja que a ira não faz no coração do homem. O que Deus está nos mostrando nessa leitura é que um homem, o qual Deus disse: eu vou destruir esse povo teu, ele diz humildemente: o povo não é meu, é teu, e Senhor, não destrói. Lembra da aliança que fez com eles? Lembra da aliança que fez com os pais deles? O que vão dizer de ti? Honra a tua palavra com eles, que tu é Deus de palavra, Deus de promessa. Aí agora o próprio Arão, de punho de espada, manda matar o povo, que ele defendeu diante de Deus. Há líderes e há pessoas que são assim. Em certa situação querem defender, em outra situação querem matar aquele mesmo povo que ele estava defendendo. Tipo uma bipolaridade. Mas nós devemos nos contermos diante da nossa ira. Deus está nos ensinando que o mesmo ser que ora defendendo, em momentos vai orar querendo ver a morte, buscando a morte. Mas Deus está nos ensinando a não isso.
Nós devemos arrancar o mal e não a pessoa. Nós devemos lutar contra o mal que está dentro das pessoas e não contra as pessoas que estão com o mal. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor. Porquanto cada um será contra o seu filho e contra seu irmão, e isto para ele vos dá hoje bênção. Moisés intercede pelo povo. Olha, lá vai Moisés, matou o povo, agora vai interceder pelo povo. Que ser bipolar, nós somos bipolar. Nós somos terríveis, lamentavelmente. Só Deus para ter misericórdia de nós. Sabe esse cara aí que é o santo mais santo da sua igreja? Que ele é o top de linha. Cara, esse cara também tem pecado e mal no seu coração. Sabe esse cara terrível aí que você vê nas ruas? Esse cara tem algo maravilhoso dentro dele. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é totalmente mal e nem totalmente perfeito e bom. E aconteceu que, no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vossos pecados, ou por vosso pecado. Moisés está dizendo: olha, eu vou subir a Deus de novo e clamar pelos vossos pecados, e me sacrificar pelos vossos pecados. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou. Pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me. Olha só Moisés. Que coisa. O cara que terrivelmente mandou matar uns 3.000 homens. Agora, momentos depois, instantes depois, está diante de Deus dizendo: perdoa esse povo. E por que não pediu perdão antes de mandar matar? Muitas vezes, bicho, a gente no momento da ira mata os nossos. Não mata os outros, nós matamos nossos irmãos espiritualmente, matamos mesmo. Perseguimos, oramos e desejamos ver eles mortos espiritualmente. Mas Deus não quer isso, né? Por mais irado que estejamos, por pior que eles sejam para conosco, ou que nós achemos que eles são, devemos orar a favor dele, para que eles se convertam no negócio de verdade e para que Deus tire do nosso coração esse amargo, porque será bom para ele e bom para nós. E Moisés agora, no capítulo 32, no versículo 32, diz: perdoa o seu pecado, se não risca-me do livro que tens escrito. Quer dizer, tira meu nome do livro da vida. Você já orou por alguém assim? Deus, perdoa essa pessoa, então pode me botar no mesmo lugar dele, no inferno. Você já disse isso a Deus? Já orou? Duvido, meu irmão. Duvido que alguém tenha orado por alguém terrível, que pecou, que fez mal, e orar mais dizendo assim: Senhor, me coloca numa posição igual a ele, ou então santifica ele e coloca numa posição igual a mim. Converte ele, ou então me joga no inferno também com ele. Isso é um coitado. Fez mal a mim, faz mal a mim, busca meu mal, mas é um coitado. Você já orou assim alguma vez? Parece que nessa leitura de hoje vem só a oração. Que coisa maravilhosa. Sim, o rei está voltando. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei. Ele vem me buscar. Parabéns para vocês. Aleluia. Deus Meu irmão, nós podemos, de tal, não devemos, mas podemos, porque nós somos humanos, errar, uma maneira pecar. tal que não tem explicação. Mas necessitamos urgentemente arrependermos de verdade do coração, Dia ele estendeu as mãos dele para para que Deus não nos risque do livro da vida. ele está todos os É inevitável dias com as pecar, mãos estendidas. seja fazendo ato, seja por deixar de fazer por o próximo omissão, seja em pensamentos ou em palavras, Com as mãos estendidas. no que você pensa de alguém ou que você fala de alguém. Mas nós pecamos constantemente, mas constantemente necessitamos nos arrependermos verdadeiramente e pedir perdão a Deus.
vai, porque Deus é quem diz aqui que ele risca. Não sou eu, nem é Moisés, nem é seu pastor, nem é o Papa, não é ninguém, é Deus quem risca. Ninguém tem autoridade. Eu já ouvi pastor, meu irmão, já ouvi pastor em problemas internos, né? Já vi, não, minto. Já ouvi pessoas dizendo, olha, nós saímos de tal denominação e o pastor disse, olha, eu amaldiçoo vocês, porque o que eu amaldiçoar na terra, Deus amaldiçoa no céu. E o que eu abençoar na terra, Deus abençoa no céu. Porque o que eu ligar, Deus liga. E o que eu desligar, Deus desliga. Que cara tolo esse que fala uma besteira dessa. Que cara bobo esse. Porque um grupo de pessoas não quer mais andar com ele, ele amaldiçoar. Quem é ele para amaldiçoar? Quem é você para amaldiçoar? Quem sou eu para amaldiçoar? Porcaria nenhuma. Só quem abençoa e amaldiçoa é Deus. Lembra sempre quando você for pensar em amaldiçoar alguém ou abençoar alguém, lembra de Balaque e Balaão. Um profeta daquele dizer, eu um profeta de intimidade com Deus, eu não posso amaldiçoar porque aquele que Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Toma essas palavras no teu coração para não estar falando essas bobagens. E continua a leitura. Vai, pois, Deus dizendo, agora conduz este povo para onde eu tenho dito. Eis que meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Deus disse, eu vou dar oportunidade. Deus está dando oportunidade a nós. Mas eu vou conduzindo vocês. Vou conduzindo. Quero levar para onde eu tenho prometido. Mas eu digo uma coisa. Se até lá vocês não se ajeitarem, visitarei. No dia do julgamento. Do arrebatamento. Então nós temos até o último suspiro oportunidades de analisarmos a nós mesmos e fazer muitas correções em nós mesmos. Não é nos outros não. Para de olhar para os outros, olhe para você. Eu olho para mim. Para de olhar para mim e dizer que eu sou cheio de pecado e olhar para você e dizer que você é cheio de pecado. Para de olhar para o outro e dizer que ele vai para o inferno e para de olhar para o outro e dizer que ele não presta. Olha para ti, porque tu é responsável pela tua alma. Tu deve cuidar da tua vida e orientar os outros, e não estar cuidando da vida dos outros. Assim como eu. Orientar os outros e cuidar da minha vida. Para que cada um cuide da sua. Porque o arrependimento e a salvação é individual, que um depende do outro. E encerra assim. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram um bezerro que Arão tinha feito. Encerramos aqui a leitura do capítulo 32 do Êxodo. Nós aprendemos aqui oração nessa leitura de hoje. Ela foi toda em oração. Uma oração de Moisés pelo povo, depois um ato pecaminoso de Moisés, querendo julgar no lugar de Deus. Depois nós vemos Deus na humildade dele, escutando Moisés. Vemos Deus dizendo aqui, e Moisés mais uma vez intercedendo pelo povo. Vemos Deus aqui dizendo que não tem problema, que continua conosco, que Ele continua contigo, apesar de teus erros, tuas falhas. Ele continua comigo, apesar dos meus erros, minhas falhas. E até o momento oportuno, o último suspiro meu e seu, nós teremos essa oportunidade de melhorar cada dia, de ser mais amável, mais compreensível, mais brando, mais suave, mais calmos, sermos mais sábios. A cada dia Deus nos dá essa oportunidade. Então, meu irmão, eu quero agradecer a presença de cada um. Que Deus continue abençoando. Se vocês receberam algo da parte de Deus nessa leitura, nos comentários, compartilhem, pode ser que alguém esteja precisando escutar também. Se vocês aprenderam algo, agradeçam a Deus pelo pouco que aprenderam. E compartilhem também, porque outras pessoas possam querer aprender também. Amém? Então, eu quero agradecer a cada um de vocês, ao irmão Juliano Roberto Alves, ao Antônio Carlos, irmão Antônio Carlos, ao pastor Leal, ao irmão Claudemir Pereira, ao evangelista Francisco Barbosa, por a participação de vocês, por estarem assistindo, e a todos que não assistiram. Vamos orar. Amado Deus, meu Pai, eu te agradeço por cada um de nós, pelos nossos familiares, pelas pessoas que não tiveram oportunidade de assistir, pelo pouco que nos ensinaste nessa leitura, pelo pouco que aprendemos. Obrigado pela advertência que tem nos dado, Senhor.
Obrigado pelo pão de cada dia, pela saúde. Obrigado, meu Deus, porque estamos passando por tantos momentos difíceis, mas Tu tem nos guardado, nos protegido e nos conduzido, apesar de nossas falhas e fraquezas. Obrigado por nunca ter desistido de nenhum de nós, Senhor, porque é isso que nos dá esperança de um dia estar contigo. É a Tua perseverança para conosco. Fortalece-nos em nossas fraquezas, Senhor. Dai-nos sabedoria na hora de falar e de responder. Dai-nos paciência para escutar. Dai-nos uma visão além da visão humana, para que possamos ver as pessoas com mais humildade, como se fossem nós mesmos. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, continua conosco. Continua, Senhor, esse fim de semana guardando e protegendo. Tende misericórdia. Não te afaste de nós. Eu te peço para a tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem na paz, que Deus abençoe. Amanhã, meio-dia, se Deus permitir, estaremos de volta. Amém? Um beijo no coração de cada um.